Olá a toda a gente, sejam bem-vindos ao canal MTF e se preparem porque se você está vendo esse vídeo no período da noite, você vai se aterrorizar bastante. Hoje vamos falar sobre lendas urbanas que são reais, então fiquem com o vídeo. A primeira lenda urbana que é real, nós vamos falar sobre Ele Quer Falar Comigo, Mãe. Numa noite de sexta-feira, uma senhora e sua filha estavam passando à frente de uma casa que parecia estar abandonada. De repente, o carro delas para e desliga, parecendo que o carro estragou, mas o carro estava em perfeitas condições. Então a mãe levanta para saber o que se passa fora do carro e, para o seu azar, o carro parou frente a frente à casa, que parecia estar abandonada e sem ninguém lá, totalmente escura, igual a rua em que elas estavam passando. Então, quando a senhora entrou de volta no carro, a filha dela disse o seguinte: "Mãe, tem um palhaço ali dentro." E a mãe dela diz que não tem ninguém aí dentro, mas a filha diz que o palhaço está tentando falar com ela. E a filha diz de volta: "Mãe, o palhaço saiu dali dentro e foi para o quintal." Mas a mãe olhava para lá e não via ninguém, absolutamente ninguém, porque parecia a casa estar abandonada. Ainda por cima a casa estava totalmente escura. Então de repente a menina diz: "Mãe, ele me disse olá, o que eu faço?" A mãe disse: "Pare de alucinar, miúda, aqui não tem ninguém com a gente." Depois disso, a menina começa a sangrar de um nariz só. Então a mãe, preocupada, tenta limpar o sangue e saber o que se passou com a menina. Depois de 15 segundos a sangrar, 15 curtos segundos, a mãe nota que o sangue parou de escorrer no nariz dela. E depois a mãe tenta sair daquele local que parecia estar assombrado. Quando a senhora vira o volante, ela não nota, mas quando ela vira para o seu lado esquerdo, ela olha um palhaço frente a frente à sua janela e sorrindo para ela. Ela louca liga o carro, que de repente o carro pega sem explicação nenhuma e aceleram saindo dali. Mas, pelo seu espanto, eles passaram pelo mesmo palhaço 5 vezes. Como se tivessem andado em círculos, eles passaram pela mesma casa e pelo mesmo palhaço 5 vezes, mas o palhaço não se mexia, com o mesmo sorriso e olhando para a mesma direção. Então, na sexta tentativa, eles encontraram um polícia fazendo uma ronda por lá com o seu carro. Então a senhora sugeriu que o polícia fosse lá ao local para ver se ajuda eles a desvendar esse tal problema do palhaço. E o polícia, quando chegou lá, de momento não encontrou ninguém e eles decidiram voltar. Alega a senhora que ainda costuma ver o seu palhaço olhando para sua janela, mas desde então o palhaço nunca mais fez nada para sua família ou para sua filha. A próxima história é Sr. Pete. Numa casa, a família estava sentada assistindo o filme. Então, com todas as portas fechadas, de repente uma das portas bate com muita força, não parecendo que fosse vento, parecendo que fosse mesmo uma pessoa. Então, um miúdo de 4 anos diz: "Olá, Sr. Pete, o que está fazendo aqui a esta hora?" Então a família, preocupada, eles saem daquela sala e vão diretamente para uma igreja. Chegando na igreja, eles explicaram para o padre que o Sr. Pete, que a criança alegava ter visto, era um senhor que já morreu há 10 anos atrás e a criança tinha apenas 4 anos. Quer dizer que a criança nunca chegou a conhecer o tal Sr. Pete, mas ela alega ter visto e a criança diz que já brincou e já conversou com o Sr. Pete várias e várias vezes, mas a criança diz que só ele apenas podia ver o Sr. Pete. O Sr. Pete pedia para ele não falar para ninguém que o Sr. Pete estava lá. Então o padre pediu para alguns exorcistas fossem lá naquela casa e fechar aquele espírito lá, e a família nunca mais voltou a pisar naquele território. Canibais. Há tempo atrás, em 1997, nos Estados Unidos, havia uma cidade rural onde registravam-se vários casos de desaparecimentos de crianças, e esses casos eram frequentes e muito ativos, que em todas as semanas desapareciam a média de 15 crianças. Com muito tempo de investigação, um dia um policial conseguiu encontrar o local onde todas essas crianças iam.
Era para um local onde ficava uma gangue mais ou menos composta por 7 elementos de canibais. Eles comiam as crianças e os órgãos vendiam para o mercado negro. E assim eles foram presos e condenados a 40 prisões perpétuas. A Estrada da Morte. Por muito tempo aquela estrada era assombrada e os cidadãos daquela cidade diziam que qualquer um que passasse ao meio das 3 horas da manhã pelaquela estrada acabava morto. Então a polícia foi confirmar sim, que não confirmou a hora, mas confirmou que houve muitos acidentes naquela estrada e muitos mortos. Então o senhor se arriscou e foi lá tentar descobrir o que é que se passou. Então, na sua trajetória, às 3h30, ele avistou como se fosse um ser andando pela estrada, uma mulher de vestido branco e cabelos caídos andando pela estrada. Então, depois disso, o que o senhor fez? O senhor continuou e não olhou para trás e acelerou. De repente, o senhor começou a ouvir uma música estranha que parecia que uma menina de 16 anos estava cantando. E do nada, o seu leitor de música começou a tocar a mesma música estranha que parecia que metia o condutor com sono ou tipo hipnotizado pelaquela música. Então, o senhor fez de tudo por tudo e conseguiu desligar o seu leitor de música e colocou os fones de ouvido para não ouvir aquela música e saiu vivo daquela estrada. Ele dizia que a música é que provoca os acidentes nas estradas. E ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Comente aí next. Quanto mais next eu ver nesse vídeo, vai me motivar a trazer a parte 2, desta vez em vídeo, para te aterrorizar um bocado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me ajude a fazer o canal crescer. Se inscreva no canal, bote seu like. Muito obrigado. Não esqueça de comentar next se você gostou do vídeo de hoje.